Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos aqui iniciar nossa primeira aula, certo? Começando a falar sobre políticas públicas, sociais e educacionais, que são fundamentais na nossa compreensão sobre elas, né? Para que vocês possam dar andamento ao curso, né? Para a gente possa finalizar aí as últimas aulas do curso e para compreendermos, né? Chegarmos às políticas educacionais, os documentos oficiais, certo? Então, política educacional, para que você compreenda o que é uma política educacional, primeiro tem que entender que nós compreendamos conceitos que antecedem, certo? Porque a política educacional, ela é uma consequência das políticas públicas, certo? Então, primeiro precisamos conhecer o que é política pública, depois política social, para chegarmos à política educacional. Então, eu fiz aqui para vocês, aqui embaixo, nesse primeiro slide, um esquema, que é tipo uma hierarquia, certo? Primeiro surge a política pública, e depois vem a política social, e depois a política educacional. Vamos começar pela noção de política. O que é política? A palavra política, né? Tem muitas definições, se for procurar em dicionário, são mais de 10 definições que podemos encontrar sobre política. E se estendermos para outras línguas, mais definições. A noção de política precisa ser esclarecida para ser desmistificada, né? Não é essa política que nós vemos hoje, que a gente tem um pouco até quer manter distanciamento, né? Política é uma palavra grega, que surgiu na Grécia, né? A noção de política, o trabalho político, e é a condição de participação da pessoa que é livre, né, nas decisões do rumo da cidade. Isso na Grécia, né, que não eram todos que podiam participar das decisões da cidade, só os cidadãos livres, que havia muitos escravos, né, e então política era o direito de participar das decisões da cidade. E a palavra pública vem de origem latina, né, e significa do povo. Então, política pública é participação, que o povo tenha direito de escolha, de participação, né. Então, no nosso dia a dia, a política está em todos os momentos, no preço dos alimentos, no preço dos medicamentos, nos atendimentos, nas instituições públicas, na questão da saúde pública, educação pública, a política está em tudo. Política é participação nas ações e decisões relacionadas à cidade, pensando nos interesses da coletividade, certo? Fazer política é pressionar o Estado para que ele atenda às necessidades desses grupos, dos grupos mais necessitados, inclusive. Mas o Estado também faz políticas que acabam atendendo a grupos mais elitizados, vamos dizer assim. Certas políticas beneficiam determinados grupos em detrimento de outros, né? A política passou a designar, então, depois, com a evolução, com o passar do tempo, um campo dedicado ao estudo da esfera de atividades humanas articuladas às coisas do Estado, ao bem da coletividade, tá? Então, política é a arte de governar o que é do povo, o bem público. Isso seria política, tá? E cuidar do que é público é uma arte do convencimento, do diálogo, da diplomacia também, né? Mediar os interesses coletivos, atender os interesses, né, da coletividade, convivência entre os diferentes também é política, certo? Então, precisamos compreender essa definição, o que é política, e não ficar presos às noções que nós temos hoje, que podem ser um pouco deturpadas, porque elas estão, vamos dizer assim, de uma certa forma, contaminadas por certas práticas que não têm nada a ver, né, com a essência do termo. Então, política está relacionada com aquilo com que diz respeito ao bem público, né? A vida em comum, as regras, leis que regem todos, né? As normas de conduta de vida, né? Sobretudo ao ato de decisão que afetará todas essas questões. Política também é escolha, tá, gente? Então, como fazendo escolhas, nós estamos também tendo um ato político. Então, em suma, a política foi criada para regular os conflitos sociais. Política é a ciência da governança. Governança do quê? Do município, do estado, da nação, também a arte de negociação para compatibilizar interesses, certo? Aí entramos, então, em políticas públicas. O que seriam políticas públicas, certo? O nome, o que quer dizer? Que são ações feitas pelo Estado. Ações feitas, realizadas pelo Estado, para atender a toda a população,
independente de cor, raça, sexo, idade, classe social. Políticas públicas é para o bem do coletivo. E elas são entendidas, de acordo com algumas definições, como o Estado em ação. Tá? Ele está funcionando em favor da população. Implanta um governo, né, através de programas de governo, as políticas públicas são implantadas, né, e as ações são voltadas para setores específicos da sociedade. Políticas sociais. O que serão as políticas sociais, então, né? Porque a política social, dentro da hierarquia, ela vem depois de políticas públicas, é um braço das políticas públicas, né? As políticas sociais, elas visam atender a questões de pessoas que estão mais em vulnerabilidade social, atende as pessoas que têm mais necessidades, falta de recursos, né, que precisam de ajuda do Estado para que consigam acesso a determinados serviços. Então, o objetivo das políticas sociais é melhorar a vida das pessoas, tá? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, nós ouvimos muito falar em política social, a gente fala relacionado, então, à questão de saúde, educação, assistência social. A própria educação é uma política social, né? Muitas ações dentro da escola, da instituição, a nível educacional também, são derivadas das políticas sociais para a escola. Para que essa política se efetive, é preciso que o poder público elabore, implemente, faça avaliação desses planos, né? Dessas políticas, visando atendimento às necessidades do povo, focalizando certas áreas, como, por exemplo, a educacional, certo? A política social ela tem um caráter político. Nós não podemos deixar passar essa informação, porque ela tem uma dimensão política histórica. Por que dimensão histórica, né? Porque há uma necessidade de que haja mobilização dos grupos para que elas sejam implementadas. As políticas sociais não caem do céu. É a partir de muita demanda, de muita solicitação, de muita mobilização, de organização da sociedade, né, dos grupos dentro da sociedade, para exigir que elas sejam implementadas. Direito à educação, à saúde, oferta de vagas, atendimento médico, medicamentos, né? Então, a política social, ela tem um caráter político e tem um caráter histórico, que mediante as lutas históricas que muitos direitos foram sendo construídos e viraram políticas sociais permanentes, certo? Então, um dos objetos da política social são as lutas sociais, pois não há política social se não tiver relação direta com a luta da sociedade, porque a sociedade que vai demandar, vai acionar o governo, vamos dizer, vai provocar o governo para que ele implemente moradia, saneamento básico, vacinação, medicamentos, tudo que a sociedade precisa, e geralmente elas são para atender as comunidades, aos grupos mais vulneráveis economicamente na sociedade brasileira. Então, elas só são criadas a partir de reivindicações desses grupos, senão elas não acontecem do nada. Por isso ela tem um caráter político e histórico. E muitas políticas que estão aí há décadas foi a base de muita luta, muita reivindicação, muita mobilização da sociedade para que elas tornassem políticas permanentes, né? Então, dessa forma, o Estado adota algumas dessas reivindicações, atende, né, a esse clamor popular, atende essas solicitações, transformando em política social ao longo da história. E aí elas passam a se configurar como direitos sociais. Então, certas políticas se tornaram permanentes, se tornaram direitos sociais, igual acesso à educação gratuita, à saúde gratuita. Tem muitos outros exemplos, né? Direito à moradia, que ainda no Brasil ainda tem um déficit muito grande para ser atendido de pessoas sem moradia, e é um direito constitucional, né? Então, as políticas sociais, elas atendem à demanda da sociedade e elas são para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão mais em condições inferiores ou de vulnerabilidade social. Como que surge a política social, né? A sociedade não consegue se expressar de forma integral, né? Sozinho, vou ali, eu quero, não consigo isso. Então, a gente faz mobilização e faz solicitações, né, pedidos, demandas para os representantes, para aqueles que nós votamos. Por isso a importância do voto. O voto é muito sério, porque nós vamos escolher as pessoas que vão nos representar mediante o voto e a eleição dessa pessoa.
Então, eleger representantes nossos, deputado, senador, vereador, prefeito, presidente, governador, né? Só que quem faz a parte das leis são os deputados, senadores e vereadores. Eles representam o legislativo, né? E eles mobilizam, então, através deles, eles vão mobilizar o Poder Executivo, eles vão criar leis, pedindo para o Poder Executivo executá-las, atender a essa solicitação, né? E eles também foram eleitos, para atender a demanda da população. Então, quem faz a lei é o Legislativo. O Executivo também pode propor certas coisas? Pode, mas o Executivo pode, o Legislativo pode aprovar ou não, pode bloquear, impedir ou não, né? Que sejam implementadas certas ações. E as demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos por meio de grupos organizados, os membros da sociedade civil organizada. Então, é assim que as coisas acontecem. Tem toda vamos dizer assim, um passo a passo para que a lei se torne realidade, a política social se torne uma realidade. Então, quem são a sociedade civil organizada? Sindicatos, entidades de representação empresarial, associações de moradores, associações patronais, ONGs em geral, tá? Então, a política social, ela só surge a partir da demanda que nós levamos para os nossos representantes, para que eles possam criar leis, para que a gente consiga convencê-los da necessidade dessa lei para nosso bem-estar, certo? Exemplos de políticas sociais, né? As políticas sociais são políticas públicas, voltadas para a oferta de bens e serviços básicos à população, compreendendo as áreas da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados. Então, as políticas sociais, elas abrangem a vida da sociedade, da coletividade como um todo. E a grande parcela da sociedade brasileira, ela se beneficia de muitas dessas ações, tá? Tem muitas políticas públicas, sociais, que não estão só voltadas para a comunidade com mais vulnerabilidade econômica, mas tem muitas ações, muitas políticas públicas que atendem a toda a população, certo? Políticas sociais referem-se a intervenções governamentais direcionadas para melhorar a condição de vida e bem-estar da população, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade, mas não só deles, tá? Essas políticas têm como objetivo principal promover a igualdade social, reduzir, né, as desigualdades econômicas e garantir o acesso ao serviço básico. Parte da população não tem acesso aos serviços básicos, não tem condições mínimas e precisam muito desse amparo social. E por isso elas são tão importantes, as políticas sociais, certo? Aí vamos entrar em políticas educacionais, que é o tema mais direcionado a nós, enquanto futuros professores, ligados à nossa formação. Política educacional se insere nas políticas sociais, né, em que estão vinculadas às políticas públicas. Conforme aquele esquema que eu mostrei para vocês, lá no comecinho, no slide 3. Então, política pública educacional, né, segundo Oliveira, 2010, diz que é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer em educação. Em outras palavras, pode dizer que política pública educacional diz respeito à educação escolar, tá? Tudo que é dentro da instituição escola, tanto nível básico quanto nível superior. Então, políticas educacionais correspondem às diretrizes governamentais e têm como objetivo melhorar, orientar as ações na área de educação, melhorar a qualidade do ensino, o acesso dos alunos à escola, a alimentação na escola, a valorização do professor, a distribuição dos livros didáticos. Então, as políticas educacionais, elas pegam toda a esfera educacional, elas atendem todas as áreas, desde a alimentação escolar da criança, o transporte da criança até a escola, do estudante também, né, até a escola, o livro didático que ele vai receber gratuitamente também, faz parte de uma política educacional. Então, você vê que a política educacional, ela abrange todas as esferas do ensino. A formação do professor, a valorização do professor, o PIBID é uma política de formação, de valorização da formação docente. O PIBID é uma política de incentivo à formação de docentes. Então, tem políticas educacionais que atendem a todas as esferas, a todos os níveis de ensino, tá?
O reconhecimento da educação como um direito não foi algo meramente concedido assim, ao povo naturalmente, né? Vocês viram na história da educação que isso é processo de muitas lutas, debates, mobilização da sociedade. Não tinha educação para todas as camadas da sociedade no início, aqui no Brasil. Só as elites tinham acesso ao ensino, à educação, né? Então, foi preciso muito debate, muita luta, muita resistência, muita reivindicação para que a população tivesse acesso ao ensino, né, gratuito. Os resultados dessas lutas, ainda são algumas coisas são parciais, né, mas vem sendo assegurados o que foi conquistado através das leis, da legislação educacional brasileira. E a legislação educacional brasileira nossa é a LDB, ela é a lei maior na educação, ela que rege toda a educação no Brasil. Há muitas conquistas representadas em políticas educacionais que beneficiam os estudantes desde a creche e pré-escola até o curso superior. Aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos desses programas educacionais, né, programas de políticas educacionais que beneficiam os alunos no Brasil, que é o Programa da Criança Alfabetizada, né, Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, a Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas para que leve a internet em todas as escolas do Brasil, ainda está caminhando, né? Isso não está todas as escolas conectadas. O programa Pé de Meia, que é bem recente, né? Os alunos do ensino médio vão receber uma ajuda mensal e depois também, no final, é uma poupança, né? Em dinheiro para poder concluir o ensino médio, para que não precisem largar dos estudos para trabalhar, para ajudar em casa. Então, é um incentivo para que eles não abandonem o estudo e continuem até concluir o ensino médio e possam fazer o Enem, entrar numa graduação, né? Programa de mestrado profissional para professores da rede pública de educação básica também, além de projetos de inclusão, a equidade, a segurança alimentar na escola, transporte escolar, que é aquele que você já conhece, que é o Caminhos na Escola, o livro didático gratuito, auxílio estudantil, né, que vocês sabem, é tão importante, ajuda tantos alunos, né? É o ProUni, FIES, as cotas nos vestibulares, né, nas instituições públicas de ensino, também é uma política educacional. Então, tem muitas políticas educacionais que, às vezes, a gente até usufrui delas e não sabe o que é, certo? Por isso que é bom conhecer, por isso que é bom a gente estudar sobre isso, porque está ligado diretamente à atuação do professor em sala de aula. Então, vocês, como futuros professores, precisam ter conhecimento, né, dessas políticas todas. E tem muitas outras, que umas deixaram de serem implementadas ou mudaram de nome também. Então, concluindo, né, as políticas públicas, dentre elas educacionais, para que sejam implementadas com sucesso, requerem que seja feito a nível federal, estadual, municipal, um planejamento adequado das ações e avaliações que serão realizadas, objetivando a melhoria do processo educacional no país. Então, essa já é o nosso próximo assunto da semana que vem. Como que essas são avaliadas, como são planejadas essas políticas, como é que elas são implementadas, quem avalia, como que faz, certo? É o assunto da próxima semana. Mas também não podemos deixar de considerar que o financiamento da educação pública é essencial para a redução das desigualdades sociais no nosso país. Então, há necessidade de financiamento da educação, que é o FNDE, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, tenham estudado sobre, né, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É dali que sai toda a verba que sustenta a educação. De outra parte, não é menos importante a compreensão de que há uma forte vinculação entre o financiamento público da educação e a situação socioeconômica do país, na medida que as principais fontes de recursos para a educação são oriundas da arrecadação de impostos. E essa arrecadação de impostos, gente, ela que sustenta tanto o sistema educacional, quanto o sistema de saúde, quanto a questão habitacional. Então, essa arrecadação de impostos, se ela não for eficiente, se houver muita sonegação, prejudica. Prejudica o quê? Financiamento, o acesso das crianças e dos jovens a uma educação de qualidade, que vai faltar verbas, aí vai faltar medicamento na área de saúde, vai faltar vaga na escola, vai faltar escolas bem equipadas, vai faltar professores em muitas áreas, porque a remuneração, se não for adequada ou se não for ajustada, o professor não consegue sobreviver só do magistério, precisa fazer outras funções, acaba que está tendo um déficit já de professores no Brasil devido a isso, né?
essa dificuldade de encontrar professores para trabalhar e atuar na educação básica, por causa da baixa remuneração. Então, quando os impostos são sonegados ou são desviados, isso prejudica aqueles grupos que mais necessitam, né, de acesso. Certinho, pessoal? Então, semana que vem nós vamos continuar, vamos compreender o que são os tipos de políticas públicas que existem, como elas são feitas, como elas são avaliadas, certinho? Hoje foi uma introdução para que vocês compreendam a diferença de política pública, política social, política educacional. Entender que uma está dentro da outra. Tá? Elas não se eliminam. Uma contém a outra. Aqui são as referências do nosso texto, certo? E assim, vamos então encerrar a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Eu quis fazer uma aula mais curta para que vocês consigam acompanhar sem ficar cansados, para que não tenha uma dispersão também. Mas eu estou colocando material extra na plataforma para vocês, estou enviando o texto extra para poder complementar a aula que eu gravei aqui para vocês, tá bom? Então, um abraço, até semana que vem. Até mais.